Muito bem, vamos lá. Retomando o nosso estudo do Na Era do Espírito, psicografia de espíritos diversos, Chico Xavier psicografa e Herculano Pires traz aqui os seus comentários, né? Hoje nós vamos falar aqui sobre o item número 23, recepção da mensagem, psicografia aqui, comentários do Chico, mensagem de Emmanuel e comentários de Herculano Pires. O nosso texto de hoje, então, vai tratar da recepção da mensagem e o Chico traz para nós a seguinte introdução. Envio-lhe mensagem de nosso caro Emmanuel recebida em reunião pública. Nossa casa estava com grande número de irmãs e irmãos que se referiam a lutas e problemas com os filhos casados. Opiniões diversas se entrechocavam. Aberta a nossa reunião, as questões números 203, 204 e 205 de O Livro dos Espíritos foram oferecidas à Assembleia para estudos. Depois de comentários diversos da parte de muitos dos nossos irmãos que integravam a reunião, Emmanuel escreveu por nosso intermédio a página que os amigos presentes solicitaram fosse enriquecida com seus estudos e comentários destinados às nossas reflexões e aos nossos diálogos em torno dos ensinamentos de Kardec. E aí, então, o Emmanuel traz para nós aqui então essa mensagem intitulada exatamente Filhos Casados, né? Então, é bem interessante que muitas vezes a gente encontra alguns desses títulos, né, que chegam para nós e que muitas vezes a gente fica se perguntando qual é a importância dele de acordo com a característica do nosso grupo, né? Então, por exemplo, estudando, né, nós tivemos até uma experiência interessante durante a Comerge, né, que é a confraternização de mocidades espíritas do Rio de Janeiro. E aí então nós estávamos fazendo estudo no trabalho de sustentação e também no trabalho de atendimento fraterno, que estávamos de plantão para poder ajudar ali os jovens, né, os colaboradores que participavam do evento. E aí então, durante o trabalho de sustentação, era aberto ao acaso o livro, né, Fonte Viva, se eu não me engano, ou Vinha de Luz, alguns desses dois, não, na verdade o Evangelho segundo o Espiritismo. E aí então abriu falando sobre a indissolubilidade do casamento, né, falando sobre casamento e divórcio. E aí é bem interessante, né, que a forma como a mensagem chega, e ela pode se tornar valiosa ou não, de acordo com a interpretação que nós damos a ela. E aí então nós estávamos ali no nosso plantão e tinha uma jovem conosco, trabalhando ali também na sustentação, ali por volta dos seus 20, 21 anos. E ela então, né, era a vez dela ali, conforme a escala de trabalho, de fazer o comentário, né? Então a gente ficava pensando, poxa, mas o que uma jovem de 21 anos teria para falar sobre casamento e divórcio num encontro de mocidades espíritas, né? Aí então, como eu, na hora ali me veio um insight, né, de fazer um comentário diferente, porque quando nós falamos sobre esse assunto, me veio uma imagem de um documentário que eu assisti, que eu vi a divulgação sobre a Segunda Guerra Mundial. Algo bem curioso, assim, da conexão que se faz, né, entre esse assunto e também esse documentário. E ali então, um dos jornalistas, né, que faziam ali os comentários, eles disseram assim, é muito interessante que quando nós assistimos a documentários sobre a Segunda Guerra Mundial, principalmente ouvindo depoimentos, né, de veteranos daquele período, a gente vai encontrar ali, né, homens e mulheres ali, né, homens principalmente, né, que foram combatentes, ali por volta dos seus 80, 90, quase 100 anos de idade. E aí então o jornalista fez um comentário muito interessante, que ele disse assim, quando a gente assiste a documentários
com depoimentos desses veteranos, geralmente nós nos esquecemos que durante a guerra eles eram jovens de 17, 18 anos de idade. Então ver um homem de 90 anos trazendo um depoimento é muito diferente da gente encontrar a realidade daquele jovem que saía de casa para poder ir para um campo de batalha, né, na flor da sua juventude. Então nós olhamos para o combatente, esquecendo que durante o combate ele era jovem. Quando nós lemos um texto como esse, do Evangelho segundo o Espiritismo, casamento e divórcio, falando principalmente para a juventude, é a mesma coisa. Nós vamos pensar naqueles que estão casados e muitas vezes passando por dificuldades e chegando ao divórcio, e todo mundo se esquece que essas mesmas pessoas que nessa idade chegaram, né, nessa situação de separação, foram jovens que começaram o namoro. Foram aqueles jovens que iniciavam a jornada, cheios de sonhos, cheios de fantasias, de expectativas, né? E dependendo da forma como a relação começa, né, exatamente nessa fase, né, da descoberta de si mesmo, né, das descobertas do mundo que eles começam então a conquistar, isso vai influenciar exatamente em todo o percurso nessa relação de casamento. Né? Então, uma relação interessante que veio naquela hora. E o assunto, então, que casamento e divórcio, que para um jovem não teria interesse nenhum, passou a ter interesse no momento em que você lembra que o jovem, a maioria deles, né, em fase de namoro, em fase de noivados, estão iniciando uma jornada para chegarem exatamente na maturidade do casamento para poderem fazer as suas escolhas de acordo com o modo como estão vivendo. Então aqui nesse caso, né, quando a gente fala sobre filhos casados, o que a gente vai pensar assim, nos filhos casados num estudo como o nosso? A gente vai lembrar que o filho casado, na verdade, né, o casamento dos filhos, né, conquistar a sua independência, né, realizar ali, né, os seus sonhos, organizar a sua família, é uma das etapas que nós todos vivemos em nossas vidas. E nós temos conversado, né, recentemente, falando sobre as posições que nós ocupamos. Ontem mesmo nós falamos sobre isso, sobre as posições que nós ocupamos dentro de uma família. Nós nascemos aqui na nossa reencarnação como crianças completamente dependentes. Nós chegamos na fase da adolescência, da juventude, passamos então ali a ter relacionamentos, e aí então nós encontramos pessoas com quem nós dividimos ali, né, as nossas expectativas para a nossa vida, e aí então se tornam parceiros, estabelecendo um outro tipo de relação. Avança um pouco mais, tem ali o casamento que é feito, os filhos que nascem, passamos de filhos a companheiros, de companheiros para pais, e depois de pais para netos. Né? Então a gente vê as posições que a gente vai ocupando. E de todo esse caminho que nós percorremos, desde o início, na nossa reencarnação, até a nossa desencarnação, ocupando essas posições, nessas configurações familiares, uma dessas passagens vai ser exatamente esse momento em que os filhos saem de casa para conquistarem ali as suas vidas. Né? Então todos passam por isso. Né? Então aquela ideia de que, bom, eu tenho a pessoa com quem eu vou me relacionar, a gente vai então formar a nossa família, a gente vai ter ali, conquistar, né, o nosso espaço, ter os nossos filhos, dividir ali os nossos sonhos e projetos. Então isso é uma fase, só que é uma fase que ela não passa despercebida para o restante da família, porque aquele filho que sai de casa, né, abandonando o ninho do lar para poder construir o seu próprio ninho, ele não sai ali sem deixar marcas, sem provocar um impacto. E dependendo da forma como os familiares, principalmente os pais, se relacionam com os filhos, poderão ter uma relação saudável ou uma relação nociva. Essa relação saudável é quando os filhos, por exemplo, vão ali viver suas vidas com seus parceiros, com suas parceiras, e continuam tendo uma relação positiva, uma relação construtiva, amorosa com a família. Mas infelizmente nós costumamos ver muito isso, principalmente aquela imagem de genro, nora, sogro, sogra, né? Inclusive ali naqueles até rótulos, né, acabam sendo, né, que as sogras são as piores, que as noras são as vilãs, que os genros são isso, são aquilo. Então a gente percebe assim que existe ali, na verdade, na expectativa de cada um,
De um lado, querendo manter tudo como estava ali sob o seu controle. Do outro, querendo a independência a qualquer jeito, de qualquer forma, né, de todas as formas. E aí então começam a surgir os conflitos dentro das famílias. E foi nesse contexto que acabou chegando então essa mensagem, né? E o Chico traz então aqui mais uma vez, nesse início, dizendo assim para nós, só no comecinho: envio-lhe mensagem de nosso caro Emmanuel, recebida em reunião pública. Nossa casa estava com grande número de irmãs e irmãos que se referiam a lutas e problemas com os filhos casados. Então, na verdade, nós vemos ali a relação familiar, que passa então a ser ali turbulenta, tumultuada exatamente pela dificuldade de uns de aceitar a partida dos filhos. E também depois aceitando os novos companheiros que passam a influenciar esses filhos, trazendo ali também os sonhos com quem esses vão dividir. Só que nem sempre os sonhos que eles desejam realizar vão ao encontro do desejo da manutenção por parte dos pais da forma como a relação tinha anteriormente. E aí então começam a surgir as diversas turbulências. E aí então, num centro espírita é muito natural. Quantos pais vão até lá, né? Quantas pessoas, lembrando sempre que a grande maioria, né, do público que frequenta o centro espírita é formado por pessoas que já têm famílias constituídas. Então nós temos ali pais, nós temos avós, né, que vão ver ali os seus filhos, né, saindo de casa, construindo suas famílias e tudo mais. E aí, então, de que forma que nós vamos lidar com tudo isso? Porque o sentimento de apego, ele é muito forte, principalmente na relação entre pais e filhos. E esse apego acaba sendo exatamente ali o elemento que vai intoxicar, os elementos que vão sustentar a relação entre todos. Por isso, então, aqui nessa reunião pública, muito natural que esse grande número de pessoas acabasse, então, trazendo essas lutas e problemas com os filhos casados. Então vamos ver aqui o que Emmanuel traz para nós sobre esse tema. Tema que provavelmente se nos afigurará corriqueiro, mas sempre dá mais alta importância nas questões de relacionamento. Os filhos casados. Então Emmanuel já começa a colocar para nós, né, que provavelmente esse tema parecerá corriqueiro. Mas quais são as famílias que não trazem dificuldades nessa relação entre pais e filhos? E daqueles que são agregados depois nessa relação, né, no caso ali, né, de companheiros e companheiras desses filhos, que nem sempre se alinham com a afinidade da família, porque trazem educação diferente, trazem pensamentos diferentes, trazem projetos diferentes, enquanto os pais querem manter tudo como estava. Então pode parecer corriqueiro, mas na verdade ali é uma situação que afeta todas as famílias. Muito comum na Terra, quando na mordomia do lar esquecemos-nos de que os nossos filhos cresceram em tamanho físico e em responsabilidades espirituais. E quase sempre, conquanto involuntariamente, passamos a influenciá-los de modo negativo para lá da órbita do apreço que lhe devemos. Reflitamos nisto, aprendendo a liberá-los de nossas exigências fantasiadas de amor. Então Emmanuel já começa a colocar para nós aqui, né, que naquela mordomia do lar, onde está tudo tranquilo, nós nos esquecemos que os filhos crescem. E aí já temos aquele livro, né, cujo título já é bastante reflexivo para nós: Nossos filhos são espíritos. E, portanto, quando os filhos reencarnam, eles trazem também, ali naquele prontuário, né, que a gente sempre brinca, né, todo o seu planejamento reencarnatório, em que eles vão passar na condição de filhos, na condição de companheiros, na condição de pais, de irmãos, de avós, enfim. Terão ali necessidades diversas, de acordo, né, claro, com a programação de cada um, para vivenciar essa experiência. Então crescem e têm responsabilidades. E aí então Emmanuel coloca algo muito interessante. Quase sempre, conquanto involuntariamente, ou seja, inconscientemente, passamos a influenciá-los de modo negativo, para lá da órbita do apreço que lhe devemos. Então aquele sentimento de amor, aquele sentimento de carinho, que na verdade se torna um apego, faz exatamente com que esse sentimento provoque essa influência, infelizmente também, de um modo negativo.
Porque aí então a gente vai ver exatamente o conflito entre pais e filhos, que até então estava tudo normal, quando todos viviam sob o mesmo teto, e aí então quando os filhos passam a viver suas vidas, trazendo novas ideias e novas influências também ali, alimentadas, né, por parte dos companheiros e companheiras que chegam, aí então vem todos os atritos. E qual é a reação geralmente que os pais acabam tendo? Aquele indivíduo que chega é o inimigo da família. A causa dos problemas vem exatamente por causa daquelas pessoas que trazem ideias diferentes. E isso acontece de um modo negativo, inconscientemente, involuntariamente, e muitas vezes passa a se tornar voluntário, quando a antipatia então acaba se desenvolvendo. Quando ele coloca, reflitamos nisso aprendendo a liberá-los de nossas exigências fantasiadas de amor, ou seja, não é o amor verdadeiro, porque na verdade é um apego. Né? Então essas exigências, né, de continuar sendo como era, fazendo do jeito que deve fazer, seguindo ainda as minhas orientações e tudo mais, né, as minhas determinações, na maioria das vezes, tudo isso vem com essa embalagem, né, com cara de amor, né, aquela embalagem cheia de coração, que na verdade ali não passa de um apego. Estejamos decididos a auxiliá-los, doando-lhes a oportunidade de serem eles mesmos nas escolhas que façam e nas experiências que busquem. Nós já vimos algo parecido quando nós estudamos, deixa eu ver se está aqui nesse livro, quando nós vimos aqui na mensagem número 3, apego afetivo, desvinculação, que a gente falou sobre o trem dos estudantes, né? E esse apego afetivo, né, trouxemos aqui duas perspectivas. A primeira, no caso da desencarnação, dos pais compreenderem que os filhos seguem seus caminhos, né? E aqui Herculano Pires fez uma referência naquele acidente dos trens dos estudantes, né, onde vários jovens desencarnaram, mas também falando daqui na desvinculação, que também Emmanuel trouxe a sua contribuição, falando sobre os jovens que começavam então a buscar seus sonhos. Então os filhos começavam a dar muito mais atenção para as relações fora de casa do que dentro de casa, e isso também gerava muito atrito na relação. E aí falava exatamente nessa desvinculação nos filhos que buscavam novas relações, que buscavam ali construir seus sonhos, suas histórias. E aí então a mesma orientação que Emmanuel passou naquele momento, ele passa aqui também. Quando ele diz assim, estejamos decididos a auxiliá-los, e não criando obstáculos, né? Doando-lhes a oportunidade de serem eles mesmos nas escolhas que façam e nas experiências que busquem. É preciso recordar que nem sempre conseguirão afinar-se com as nossas inclinações e propósitos. Desejarão outras companhias e outros hábitos. Estimarão tentar outro tipo de existência diverso daquele em que nos acostumamos a trabalhar e a viver. De certo que nos amam, tanto quanto o amamos. Entretanto, aspiram a seguir por vias diferentes das nossas. Agradeçamos àqueles que se harmonizem conosco, reconfortando-nos com a ternura da presença constante. Mas saibamos agradecer também o esforço daqueles outros que procuram ser bons e retos sem nós. Muitas vezes, quando alguns deles se nos afastam da convivência, é porque permanecem atendendo a dificuldades e provas nas quais a nossa intervenção resultaria simplesmente em ação indébita, complicando as questões em foco ao invés de resolvê-las. Compadece-te de teus filhos casados, procurando respeitá-los na desvinculação de que necessitem para serem felizes. O amor verdadeiro não cria problemas. Recordemos, nós todos, os espíritos encarnados ou desencarnados, que os nossos filhos no mundo, qual nos ocorre, são acima de tudo filhos de Deus e precisam, tanto quanto nós, de apoio na liberdade para conseguirem efetivamente viver. Então a gente vê aqui nessa mensagem, né, como é a instituição familiar
que é uma instituição que todos nós necessitamos e da qual todos nós também fazemos parte, como é difícil nós administrarmos aquilo que diz a nossa razão e aquilo que diz os nossos sentimentos. E aqui, inclusive, quando Emmanuel coloca, recordemos nós todos, os espíritos encarnados ou desencarnados, né? Se encarnados nós já criamos essas dificuldades exatamente por nem sempre aceitarmos, né, que os filhos cresceram, que os filhos, né, ou aquelas pessoas próximas, né, não necessariamente filhos, mas pessoas com quem nós temos uma relação afetiva muito forte, e essas pessoas acabam buscando as suas próprias histórias, como isso nos fere também. E temos que compreender que esses espíritos estão crescendo. Não são mais aquelas crianças de antes. Não são mais aqueles seres dependentes. Continuam, assim como todos nós, necessitando também de amparo, de proteção, de orientação para seguirmos os melhores caminhos. Mas detém ali o livre-arbítrio muito mais desenvolvido. E isso acontece entre nós aqui encarnados e acontece também entre os desencarnados. Quantos são aqueles pais, mães, companheiros que desencarnam e acabam se mantendo ainda muito vinculados às suas famílias terrenas, criando obstáculos para que aqueles que ficaram se desenvolvessem. Aqui nós falamos, né, sobre filhos casados, mas quantas e quantas histórias são daqueles que deixaram os seus companheiros, né, esposas, esposos que ficaram aqui no mundo e sofrem por vê-los seguir sua própria história. A gente lembra, por exemplo, do próprio André Luiz, né, que quando desencarnou acreditava que a sua família, os seus filhos e a sua esposa deveriam fidelidade absoluta. E quando ele percebeu que cada um seguia seu próprio caminho, ele então se desequilibrou, exatamente por esse sentimento de apego que ainda é muito forte em nós. E aqui nesse tema em especial são os filhos. Então, aquela história, né, de filhos, genros, noras, sogros e sogras, né, são ali posições dentro de uma relação, de uma estrutura familiar, que infelizmente para nós acaba criando, né, uma visão bastante negativa. Então, felizes daqueles, né, como colocou Emmanuel aqui em cima nessa passagem, agradeçamos àqueles que se harmonizem conosco, reconfortando-nos com a ternura da presença constante. E aí nós vamos lembrar daquele quadro, né, daquele cenário, quando chega no fim de semana, por exemplo, vêm os filhos, vêm as filhas com seus respectivos e respectivas, fazendo aquela visita saudável, aquela visita amistosa, passando aquelas horas agradáveis, né, trazendo ali os seus filhos, convivendo com netos. Mas e todos aqueles lares em que essas famílias não se juntam mais, exatamente porque foi criado esse sentimento de antipatia? E aí nós vamos encontrar, bom dia Marião, tanto por parte dos pais como na parte desses agregados, aqueles espíritos ainda que trazem esse sentimento de apego, esse sentimento de egoísmo, que acreditando que a partir de agora ele me pertence ou ela me pertence, sendo que na verdade todos nós somos independentes, ninguém pertencendo a ninguém. E sendo que essa dependência não passa de uma dependência psíquica que nós temos, de uma dependência afetiva. E aqueles que se distanciaram, mas continuam ainda vivendo de uma forma reta, de uma forma bondosa, também esses, né, merecem agradecimentos. E outras vezes, né, aqueles que simplesmente se distanciam, cada um vivendo suas vidas, suas histórias, e cada um estar ali, né, diante, né, das próprias escolhas que fizer. Porque ele tem a sua história para construir. E, infelizmente, as ações e escolhas negativas estarão ali pesando, né, na balança do tribunal da consciência de cada um. Então, felizes daqueles que mantêm aquela relação próxima, em que toda a família se congrega de uma forma positiva. E, infelizmente, nós encontramos aqueles que se distanciam. E exatamente ali espíritos que precisariam estar próximos para reverem a sua própria história. Então, cada um vivendo a sua própria história, cada um vivendo, né, a sua própria experiência. Depois aqui para nós, Herculano Pires traz então parentescos e afinidade. Aí ele vai trazer para nós aqui, né, um comentário a respeito dessas três questões do Livro dos Espíritos que nós lemos aqui, né, que o Chico comentou,
Então ele falou para nós aqui, né, da questão 203, 204 e 205. E diz assim para nós, então, cada uma delas, para que a gente possa compreender um pouco aqui do comentário de Herculano Pires. Transmitem os pais aos filhos uma parcela de suas almas ou se limitam a lhes dar a vida animal que mais tarde outra alma vem adicionar à vida moral? Então uma pergunta interessante, né? Porque a gente lembra que são três formas diferentes de nós entendermos a chegada de um espírito, né? Então nós temos ali, é só um instantinho. Espera lá, estou pegando aqui uma mensagem, só um instantinho. Aqui. Então nós temos, né, são três formas, né, que os espíritos chegam. A primeira forma nós temos daqueles que vêm na pré-existência da alma. Espera lá. Só um instantinho, pessoal. Rapidinho, só um instantinho. Tá, então, são três formas, né, que geralmente a gente encontra de definições, principalmente nas religiões, na forma como o espírito surge aqui no mundo. Então nós temos ali a visão da reencarnação, e essa reencarnação significa que tanto a reencarnação como a própria encarnação, que são dois termos interessantes, né, que é o termo em que encarnação é aquela alma que toma posse de um corpo de carne, portanto ele encarna. E você tem a encarnação ou a reencarnação. Tanto a encarnação, quando o espírito assume o corpo, como reencarnação, quando ele reassume o corpo, nós temos uma ideia do pré-existencialismo, quando o espírito já existe no mundo espiritual e ele chega no corpo físico. Essa é a visão que nós temos quando a alma já existe no plano espiritual. Seja ela existe no plano espiritual a primeira vez e vem aqui para o mundo físico, ou ela se vê como um espírito mortal com muitas outras experiências e volta aqui para o mundo físico, o pré-existencialismo. Nós temos o criacionismo, que é uma outra visão também, que diz que o espírito é criado no momento em que ele surge no mundo. Então a fecundação faz com que o espírito surja e aí então através da gravidez ele vem para o mundo. Então esse é chamado de criacionismo. E nós temos o generacionismo. Esse generacionismo significa que a alma dos pais geram a alma dos filhos. Então essas três visões são visões que por mais estranho que pareça, são visões atuais de determinadas filosofias, e por isso então essa pergunta que Kardec faz ela é muito pertinente. Se transmitem os pais aos filhos uma parcela de suas almas, ou se limitam a dar a vida animal, e mais tarde outra alma vem adicionar a vida moral? Aqui nós temos então o generacionismo, e temos também aqui nessa questão, né, do criacionismo, ou mesmo do pré-existencialismo. Mas os pais, então, eles criam a alma ou apenas geram o corpo através ali do processo biológico da gestação para que uma alma venha ocupar esse corpo? E aí, então, a resposta dos espíritos: dão-lhes apenas a vida animal, pois que a alma é indivisível. Portanto, uma alma não é capaz de gerar outra alma. O pai obtuso pode ter filhos inteligentes e vice-versa. Esse pai obtuso significa com inteligência limitada. Né? Pode ter filhos inteligentes e vice-versa. Porque, do contrário, se nós imaginarmos uma genética espiritual, então, se os pais, os espíritos pais, criassem os filhos a partir de suas próprias almas, eles então trariam ali exatamente as mesmas características. Depois da 204, uma vez que temos tido muitas existências, a nossa parentela vai além da que a existência atual nos criou? Então, se nós temos muitas existências, quando nós reencarnamos, nós trazemos relações
que já existiram anteriormente? A resposta dos espíritos: não pode ser de outra maneira. A sucessão das existências corporais estabelece entre os espíritos ligações que remontam às vossas existências anteriores. Daí muitas vezes a simpatia que vem a existir entre vós e certos espíritos que vos parecem estranhos. Então vem para nós aqui a ideia, né, dessa pré-existência, e não apenas da pré-existência, mas também de uma relação anterior que foi estabelecida entre esses espíritos. E depois, na última questão, estou lendo rápido aqui só para a gente voltar para o nosso texto, algumas pessoas da doutrina da reencarnação se afigura destruidora dos laços da família, com o fazê-los anteriores à nossa existência atual. Então esse comentário de Kardec, né, trazendo para nós exatamente essa visão de que através da reencarnação, conforme você vai então reencarnando em novos grupos, a família espiritual ela vai se dissolvendo com o passar do tempo. E aí então a resposta: ela os distende, não os destrói. Ou seja, essa família espiritual, conforme a gente vai reencarnando em novos grupos, vai formando novas famílias, estendendo cada vez mais esses laços e não destruindo. Quer dizer, eu formo uma relação atual agora, a minha existência atual ela deixa de existir. E aí depois na próxima eu esqueço a anterior e assim vai. E aqui está trazendo exatamente o contrário. Esses grupos vão se juntando cada vez mais, porque os laços de afeto também vão se estendendo. Fundando-se o parentesco em afeições anteriores, menos precários são os laços existentes entre os membros de uma mesma família. Essa doutrina amplia os deveres da fraternidade, porquanto o nosso vizinho, ou o nosso servo, né, lembrando aqui que a gente faz um comentário a respeito de uma época, né, em que os servos eram ali presentes, né? O vosso vizinho ou o vosso servo pode achar-se um espírito a quem tenhais estado presos pelos laços da consanguinidade. Então, se hoje agora, né, tem ali o vizinho e o servo, né, que não são pessoas que fazem parte da mesma família consanguínea, no passado podem ser espíritos que estavam ali juntos a todos eles. Kardec insiste numa pergunta, num comentário. Ela, no entanto, diminui a importância que alguns dão à genealogia, visto que qualquer pode ter tido por um pai um espírito que haja pertencido a outra raça, ou que haja vivido em condição muito diversa. A resposta é exato, mas essa importância assenta no orgulho. Os títulos, a categoria social, a riqueza, eis o que esses tais veneram nos seus antepassados. Que coraria de contar como ascendente honrado sapateiro, orgulhar-se-ia de descender de um gentil homem devasso. Digam, porém, o que disserem, ou façam o que fizerem, não obstarão a que as coisas sejam como são, que não foi consultando-lhes a vaidade que Deus formulou as leis da natureza, né? Então, esses laços de família, as famílias espirituais, as famílias consanguíneas, elas são formadas de acordo com a necessidade dos homens, não com os interesses. E quando ele fala para nós aqui, né, essa ideia da reencarnação acaba diminuindo a importância que alguns dão à genealogia, né? E eu posso falar para vocês por experiência própria que eu fiz estudos de genealogia, né, para construir a árvore genealógica da minha família, e encontrando ali, né, 9 gerações da minha família. Então a gente pensava, né, a minha família, pelo menos essa parte que nós pesquisamos, né, a minha família ela descende de alemães. Então já veio aquela ideia do orgulho, né, poxa vida, meus descendentes são alemães. E mais do que isso ainda, né, esses alemães vieram da Suécia. E aí nós pensávamos, poxa vida, nós somos descendentes de alemães e suecos. Olha que coisa orgulhosa, né? E a gente percebe a futilidade para todos nós, como nós damos tanta importância a títulos, né? E aí vemos ali procurando pessoas importantes, que ocuparam posições, mas também encontrávamos ali situações que de alguma forma era constrangedora, pelo fato de vermos ali um criminoso, de vermos um suicida, de vermos uma pessoa
que viveu na penúria. Então tudo isso faz parte da história. Então a gente vai procurando ali, vendo os indivíduos que ocuparam alguma posição de destaque e indivíduos que tiveram uma posição insignificante perante os valores da sociedade. E aí é exatamente o que coloca para nós aqui o Espírito que responde, né? É exato, né? Ou seja, se perde a importância que alguns dão à genealogia quando começamos a olhar exatamente essa questão da reencarnação, que é a ligação entre os espíritos, que independe da posição. E aí então os espíritos respondem, é exato, mas essa importância assenta no orgulho. Os títulos, a categoria social, a riqueza, eis o que esses tais veneram nos seus antepassados. E aí nós encontramos hoje, né, isso não é apenas uma pesquisa feita por pessoas amadoras, né, como era o meu caso, né, fui ali apenas um curioso que estudou alguma coisa para poder construir essa estrutura familiar, apenas para conhecer a história. Mas nós sabemos que existe na nossa sociedade planetária hoje a grande importância que se dá a esse nome de família. Né? De repente foi rei Brás e acabou sendo um rei decapitado, né? Nunca se sabe, né? A gente pensa só na parte boa, mas não sabe da parte anterior, né? Da parte negativa, né? Assim, sim, eu fui um rei e no final da vida foi decapitado por isso, por aquilo, né? Então a gente vê, por exemplo, né, que se constrói árvores genealógicas. Basta a gente lembrar, por exemplo, até hoje é assim. Nós encontramos aqui no Brasil, né, os descendentes da família imperial que vivem, né, no Rio de Janeiro, lá em Petrópolis e tudo mais, que ostentam esses títulos ainda. Né, fazem questão de dizer não, porque eu sou fulano de tal, que eu tenho o título tal, que a minha bisavó era a princesa Isabel, o meu trisavô era Dom Pedro II, o meu tataravô era Dom Pedro I. E a pergunta é, que importância isso tem dentro da história espiritual de cada um? Quando a gente vai, por exemplo, para a Inglaterra, né, onde nós temos ali a monarquia mais conhecida do mundo, então é muito importante eles mostrarem ali toda a descendência da realeza britânica, né, exatamente porque para isso é importante para eles. É importante para aquela cultura, é importante para aquela sociedade. Mas aqui então, como coloca o Espírito no final, né, digam, porém, o que disserem ou façam o que fizerem, não obstarão a que as coisas sejam como são, que não foi consultando-lhes a vaidade que Deus formulou as leis da natureza. Então aquele que ocupava uma posição no passado, hoje ocupa uma posição diferente. E tudo aquilo que se refere a títulos, que se refere a posições, não passa a nada mais, nada menos do que o orgulho da nossa sociedade, né? O nosso orgulho humano ainda primitivo. Né? O Brás colocou, uma amiga minha estava na Inconfidência Mineira e renasceu aqui, com um sinal de bala que levou no crânio próximo da nuca. Né? Olha só, Brás, que história, né? E está cheio de história assim, né? Então, voltando para cá, né? O que Kardec, então, o que o Herculano Pires coloca, então, fazendo um comentário a respeito dessas questões. Fez regressão, né, Brás? Interessante. Então, vamos lá. A questão 203 de O Livro dos Espíritos coloca em termos espirituais o problema das linhagens familiares. Pensamos geralmente que a herança biológica é a determinante dos temperamentos e caracteres. Quando ele fala na 203, né, se o filho é parte da alma dos pais, ou se os pais apenas geram o corpo físico e o espírito vem e ocupa. E os espíritos responderam que é essa segunda. Os pais geram o corpo, que podem ter características genéticas dos pais, né? Então, assim, né, o filho é a cara do pai, né? Ou os filhos são a cara da mãe. E realmente nós encontramos ali pais e filhos que são idênticos, né? O que muda é apenas o tempo, mas as características são idênticas, né? São muito parecidos. Mas aí então a gente vai dizer assim, pois é, ele não só é a cara do pai, como até mesmo o jeito de ser é igual ao do pai. E aí vai dizer assim, nossa, mas a genética dele é impressionante. Até o jeito de ser é igual ao pai. E aí a doutrina espírita vem dizer, não. A genética dele traz características físicas, mas se a personalidade é parecida, é porque esses dois espíritos trazem afinidades do passado. E afinidades, influências, mas não que um tenha sido gerado pelo outro. Por isso que é colocado para nós
Pensamos geralmente que a herança biológica é a determinante dos temperamentos e caracteres. O Espiritismo nos mostra que a natureza humana é espiritual e não material. Assim, o que determina a condição do homem é a sua essência e não a sua forma, o seu espírito e não um instrumento de manifestação corpórea. As famílias são aglomerados de espíritos afins que estabelecem nas encarnações sucessivas a linha da hereditariedade biológica. Então esses espíritos podem, reencarnarem na mesma família durante várias gerações, estabelecendo uma linha de hereditariedade biológica, mas são os espíritos que vão reencarnando no mesmo grupo, de acordo com a necessidade e com a afinidade de cada um. Cada espírito que se encarna traz em si mesmo a sua personalidade já formada em encarnações anteriores. As semelhanças de características psíquicas e morais entre pais e filhos e outros descendentes não provém da carne, mas do espírito. Cada ser humano é o que ele é por si mesmo. Há, portanto, um paralelismo cartesiano entre hereditariedade e afinidade. Essa expressão que Herculano Pires utiliza, paralelismo cartesiano, é como se nós pegássemos na matemática um plano cartesiano e traçássemos ali duas retas paralelas. E isso vai mostrando então que a hereditariedade e a afinidade caminham juntas. Porque se há hereditariedade em que os filhos se parecem com os pais nas características físicas, acontece também a afinidade entre eles. São filhos que gostam das mesmas coisas dos pais, trabalham nas mesmas atividades, têm ali o mesmo temperamento, mas isso por uma questão de afinidade e não de hereditariedade quando se fala sobre personalidade. Admitindo-se isso, que hoje é considerado com atenção em grandes centros de pesquisas científicas, é fácil compreendermos a necessidade de independência não apenas social, mas também afetiva para os filhos que se emancipam e especialmente para os que constituíram a sua própria família. Então, tendo esse entendimento de que os espíritos se aproximam por afinidade, mas que esses mesmos espíritos têm as suas necessidades evolutivas, porque eles podem fazer parte temporariamente de um determinado grupo e, portanto, ele vai reencarnar no meio desse grupo, mas cada indivíduo também tem a sua história individual. Então a gente vai lembrar, mais uma vez daquela passagem do livro Obras Póstumas, em que Kardec falava sobre as expiações coletivas. Vai lembrando que o espírito tem expiações que diz respeito a si mesmo, expiações que dizem respeito ao seu grupo mais íntimo e expiações que dizem respeito à sociedade onde ele se encontra. Então, nesses três níveis, no nível íntimo pessoal, no nível familiar ou grupo mais próximo e no nível da sociedade, todos estão comprometidos. Então, quando eu faço parte de um grupo familiar, eu não posso me esquecer que eu também tenho vínculos com outros espíritos. Eu posso ter vínculo com outros espíritos. E preciso vivenciar essas experiências através, por exemplo, de relações familiares, quando eu formo a minha própria família, em que eu vou ter os meus filhos que virão, os companheiros e companheiras que se aproximarão. As afinidades espirituais, diz aqui para nós Herculano Pires, não implicam dependência e sujeição, porque cada espírito é o responsável direto pela sua evolução. Os pais são responsáveis pelos filhos no tocante à orientação que eles fornecem pelos exemplos e pela educação, mas não podem querer sujeitá-los às suas ideias e formas de vida. Afinidade não quer dizer identidade. Gostamos de nos reunir com pessoas afins porque nos entendemos melhor com elas, mas nem por isso pensamos e vivemos exatamente da mesma maneira. Se assim fosse, a evolução teria de estagnar. Nossos filhos mais afins
mais ligados a nós, podem tomar caminhos diferentes do nosso. E devemos respeitar-lhes o desejo de novas experiências, sem que isso importe em rompimento conosco. Cada espírito deve ter a jurisdição de si mesmo. É por isso que Emmanuel nos lembra o amor sem apego, sem intenções de sujeição, para que não criemos problemas à liberdade de ação e de experiências dos filhos casados. Devemos ampará-los, auxiliá-los e não torturá-los com as nossas exigências egoístas. Então aqui a mensagem de Emmanuel. Elcio, bom dia. A mensagem de Emmanuel, então, que ele vai trazendo para nós essas informações que são valiosíssimas, né, nos esclarecendo a respeito, porque quando nós falamos sobre imortalidade, sobre livre-arbítrio, sobre a independência de cada espírito, né, nós temos muita dificuldade de aceitar essas ideias, né, esses elementos nas nossas relações, porque instintivamente nós trazemos ainda um sentimento de apego muito forte, que nada mais é do que o egoísmo, né? Mas eu sempre vejo a palavra egoísmo de uma forma muito pesada, né? Porque o egoísmo traz para nós um traço muito negativo de personalidade, e a gente acaba sempre pensando naquilo que existe de pior. Mas o egoísmo, na verdade, nada mais é do que nós nos valorizarmos e, portanto, nós queremos aquilo que é melhor para nós. Inclusive, nós temos um grande desafio, tem até alguns estudos, né, alguns estudiosos, né, Edivaldo, Dr. Alberto Almeida, que trazem para nós alguns estudos e orientações a respeito do auto-amor. O que é o auto-amor? O amor por mim mesmo. Mas esse auto-amor, ele tem ali uma linha muito tênue que separa o amor que eu tenho por mim mesmo e a ideia de me achar mais importante do que todos. O amor que eu tenho por mim mesmo, ele vai ao encontro daquela passagem do Evangelho em que Jesus diz: ama o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, eu amo as pessoas de acordo com o amor que eu tenho por mim. Então, se eu me amo, se eu me respeito, se eu sempre busco aquilo que existe de melhor para mim, eu também vou desejar para o outro o mesmo respeito e a mesma busca pelo melhor para ele. Portanto, é aquele amor que é aquela flor, vamos dizer assim, que cresce no meu jardim, e é a mesma flor que eu desejo que cresça também no jardim dele. Eu não quero que o meu jardim seja mais bonito do que o dele. Eu não quero que as minhas flores sejam mais vistosas do que a dele. Eu desejo que o mesmo sucesso que eu tenho no cultivo dessas flores, ele também obtenha esse mesmo sucesso. Essa é a ideia do auto-amor, que vai ao encontro exatamente do amar ao próximo como a mim mesmo. Então, esse auto-amor, para nós ainda tão difícil de vivenciar e tão difícil de compreender, ele se confunde muito ainda na nossa ideia da importância que eu dou para o meu próprio ego. Portanto, eu preciso, eu quero, eu sofro, eu e eu. E aí, então, quando eu formo a minha família, eu vou dizer que todos aqueles que fazem parte da minha família existem para sustentar ali as minhas necessidades afetivas. Então ninguém pode atrapalhar porque o meu filho vive do meu lado, porque a minha esposa, porque os meus amigos. E aí então, quando esses meus partem ali para novas relações, não necessariamente para desfazer a família, mas buscam outros interesses, eu acabo me sentindo ofendido porque eu percebo que eu estou perdendo o espaço que eu gostaria. Caso em especial, falando dos filhos, né, em que todos os meus filhos existem, né, para poder compor a minha família, para me dar a felicidade, né, dar a felicidade que eu desejo, fazer aquilo que eu preciso, e de repente eles começam a escolher os próprios caminhos. E aí então vem a nossa razão dizendo sim, os meus filhos precisam realmente seguir os seus caminhos. E vem meu coração dizendo não, eles me pertencem, eles vão ficar comigo. Então nós estamos vivendo numa fase de desapego que vem exatamente ali, que se surge juntamente com o nosso esclarecimento, o nosso despertamento moral e o nosso despertamento espiritual. Em que eu começo a compreender que sim, aqueles espíritos fazem parte do meu grupo porque nós temos afinidade. Mas quando ele começar então a seguir o seu próprio caminho, eu estarei ao lado apoiando e ajudando no que precisar.
e não me intrometendo na vida dele e dizendo como ele deve viver, que é exatamente por esse motivo que nós encontramos tantos e tantos atritos com aqueles que se agregam às famílias. Começam a pensar, por exemplo, aquela pessoa chegou e meu filho se transformou, a minha filha se transformou depois que ele chegou, porque eu quero que ela continue sendo quem ela era. E aí a gente volta lá para aquele raciocínio inicial, quando eu trouxe para vocês a imagem dos veteranos de guerra, trazendo depoimento na altura dos seus 90 anos de idade, e nós nos esquecemos que eles também foram jovens quando estavam combatendo. Então nós vamos olhar esses filhos, né, que são os nossos filhos, que são as nossas crias e, portanto, nos pertencem, nós vamos nos esquecer que eles também se tornarão pessoas que terão as suas famílias, que terão ali as suas experiências pessoais e que precisarão se desenvolver. É muito interessante a gente ver as relações de muitas vezes pais e mães na altura dos seus 80, 90 anos de idade, tratando filhos, né, de 40, 50 anos como se fossem crianças. Porque simplesmente se esquecem, né? E aquela imagem é muito característica, né? Aquele filho com 50, 60 anos, e vem a mãe idosa com a blusa atrás dizendo, filho, coloca a blusa que está frio. Para um homem de 60 anos de idade, 50 anos de idade. Então, assim, o coração acaba falando mais alto. Então, da mesma forma que, paralelamente, nós vamos educando essa razão, educando o nosso entendimento a respeito dessas leis naturais que regem nossas vidas, e quando nós falamos em lei natural, nós falamos sobre espíritos, nós falamos sobre experiências, nós falamos sobre evolução, sobre as necessidades de cada um. Conforme a gente vai compreendendo isso, a nossa razão vai fazendo com que o nosso coração também desperte. E esse despertar do coração significa que eu não vou simplesmente me desapegar, mas eu vou fazer com que o sentimento, o amor que eu trago no coração, se transforme. E essa transformação vai fazer que esse amor se torne aquele amor universal e não o amor individual. E aí então a gente vai perceber que é muito importante estar próximo, ajudando quando for necessário, muito mais do que estar próximo para determinar como o outro deve seguir. E hoje nós temos, muito interessante, vemos hoje terapeutas familiares, sejam eles psicólogos ou outros profissionais, que atuem nessa área, como terapeutas. Então o trabalho do terapeuta familiar é fazer com que a família seja harmonizada. E é muito interessante os argumentos que são utilizados, que falam exatamente sobre isso, Você deve respeitar, você deve tolerar, você deve compreender. Mas aí então, quando a gente tira o véu que separa a nossa vida atual, a nossa existência atual, e parte para uma existência anterior, vendo ali que cada espírito tem a sua própria história, as orientações começam a se modificar. É por isso que a compreensão sobre a realidade da vida, sobre a realidade do espírito, vai trazer uma grande transformação nas instituições terrenas e também nas ciências e práticas terrenas. Para dizer assim, olha, esse seu filho, que você acha que é seu filho, que é uma criança, que é um jovem, que é uma pessoa que você acha que precisa de você, foi um espírito que já teve ali centenas, milhares de existências antes de você surgir. Até que vocês se encontraram e formaram esse grupo atual. Então não pense que esse espírito, mais uma vez voltando para o título lá do livro, do professor Hernando Guimarães Andrade, ou Emílio Miranda, quando ele fala, nossos filhos são espíritos. Então quando eu disse para vocês que só o título já é para nós ali, um motivo de grandes reflexões, nossos filhos são espíritos, entendendo que esses espíritos são aqueles indivíduos, aquelas inteligências, aqueles princípios, que são então ali, são espíritos com longa trajetória e com longas experiências, e que a aparência que ele tem naquele momento e o tipo de relação é algo momentâneo, é algo que acontece nessa nossa existência. No passado pode ter sido completamente diferente. Pode tudo ter se transformado. E é aí que a gente vai encontrar então, nas orientações que chegam para nós, de André Luiz e de outros espíritos, que vão trazendo esses exemplos, esses modelos de famílias que vão sendo formados a partir de espíritos que tiveram relações no passado.
E aí nós vamos encontrar desde aqueles espíritos que reencarnam para resolver conflitos anteriores, até aqueles espíritos que trazem grande afinidade, grande amor, exatamente pela relação que tiveram anteriormente. E aí então a nossa visão passa a sair do ambiente desse cenário atual em que nós existimos e passamos a ver de uma forma muito mais ampla. Daí então a importância de nós começarmos a ver as nossas relações, né, dessa forma mais equilibrada, dessa forma mais sensata, transcendendo a visão que nós temos do mundo atual, em que somente esse presente existe, e portanto tudo que existe nesse presente me pertence. Sabendo que nós estamos juntos por um trabalho de autoajuda, e não para um trabalho de posse. Então ainda nós temos, né, infelizmente, uma longa jornada a percorrer no nosso mundo, né, aguardando todo esse esclarecimento se disseminar pelo mundo, fazendo com que cada indivíduo, a partir desse esclarecimento adquirido, passe a modificar a sua conduta. E aí então nós vamos começar a encontrar realmente, né, a harmonia, o equilíbrio entre os indivíduos. E tudo isso está previsto para esse mundo de regeneração, já vem se formando aqui no nosso mundo. Portanto, espíritos regenerados trazem sentimentos regenerados, trazem pensamentos regenerados e, portanto, trarão também relações regeneradas. Nesse caso especial, fazendo com que pais e filhos tenham uma relação diferente. Não a relação de apego, de posse e de dependência, mas espíritos que estão juntos para apoio, para compartilhamento de experiências, mas cada um seguindo a sua própria trajetória. Está aqui então, pessoal, esse nosso estudo de hoje. Dá então interessante a gente perceber, né, como, mais uma vez aqui observando, a forma, né, como os trabalhos aconteciam lá no centro espírita em que o Chico trabalhava, né, mostrando ali que as pessoas iam debatendo os assuntos, traziam ali as suas angústias, as suas ânsias para as reuniões, e aí então os espíritos respondiam com reflexões, inspirando nos textos que eram estudados e também ali complementando com as mensagens que chegavam para poder trazer ali, né, uma luz à mente de todos eles. Né? Nesse caso aqui, pais e mães e filhos, né, comentando, olha, meus pais são muito difíceis, meus pais interferem o tempo todo, ou então meus filhos fazem isso, minha nora faz aquilo, o meu genro é uma pessoa terrível. Então, mais uma vez, né, como eu comentei com vocês, essas posições, esses títulos dentro de uma família, de acordo com a posição que cada uma ocupa, trazem ali também, né, o seu peso. Tanto que tem a ideia da sogra, né? A sogra é a pior pessoa que existe no mundo. Mas por que a sogra é a pior pessoa que existe no mundo? Qual a relação que existe entre os indivíduos nessa relação em que cada um ocupa a sua posição? Vem exatamente ali dos sentimentos que nós ainda trazemos e pelo fato desses sentimentos não estarem devidamente amadurecidos e educados para que nós vivamos essas relações afetivas sem trazermos dependências entre os indivíduos. Portanto, ainda temos um longo caminho a percorrer para que nós possamos amadurecer o nosso entendimento e da mesma forma também os nossos sentimentos. Feito aqui então, pessoal, recepção da mensagem, o nosso estudo de hoje. Então concluímos por aqui esse nosso estudo, né? Como eu falei para vocês, tínhamos aqui um outro texto já pronto para estudarmos, mas realmente não foi possível, né? Então, mas hoje deu para aproveitar bem esse nosso estudo de hoje. Então lembremos sempre, né? Todos nós